Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um modelo exemplo e esse modelo utiliza como base o modelo que nós vimos anteriormente. Mas existe uma diferença, qual que é essa diferença? Observe que agora nós temos duas novas linhas aqui no final. Então, o que aconteceu nesse modelo é o seguinte, por algum motivo o pessoal lá verificou na empresa que eles estão tendo um problema, imagine um problema qualquer, com os produtos, com os insumos que eles estão recebendo. Que o nutriente D, ao invés de ter exatamente a quantidade lá muito próximo do que eles estavam anunciando, do que tinha registrado, eles viram que estava tendo diferença do que eles estavam recebendo. O que eu quero dizer com isso? Antes, nós tínhamos lá uma média de 12 gramas do nutriente D da empresa 1, aqui do insumo 1. Só que eles viram que tem um certo desvio, ou seja, tem um desvio de 0,3 para mais ou para menos. Às vezes vem com 12, com até 12,3 e até 11,7. Então tem um desvio para mais ou para menos. Do insumo 2 já aumenta, já é 2,2. Do insumo 3 aí é já bem mais. Observe que a média é ter 41, mas às vezes 41,8, mas às vezes ele pode ter até 20,5 a mais, até 20,5 a menos. Todo esse intervalo aí. E do insumo 4 é muito maior. Observe aqui então. E até é engraçado isso, até é meio estranho isso. Por quê? Porque o 4 e o 3 são os mais caros e mesmo assim eles estão com um desvio muito grande. Então, a empresa considerou, viu que está nessa divergência e em algumas produções anteriores, porventura, ela acabou não cumprindo aqui com as restrições. Então, o que ela fez? Ela teve que ajustar o modelo para agora sim considerar essas variâncias que estão vindo aqui no seu insumo. Observe que essa variância é o desvio que ela tem da média, ou seja, as amostras têm o desvio da média. Esse desvio, quando a gente considera, ele pode ser tanto para baixo quanto para cima. Então, isso é importante saber. E a nossa restrição aqui é de maior a igual. Então, para a gente só importa os desvios que são menores, mas saiba que existem alguns desvios que podem ser maiores. Da mesma forma que está esse 33,2 para baixo, pode ser 33,2 para cima. Então agora muda. A gente tem que considerar então essa variância. Para fazer isso, a gente tem uma fórmula. Qual é essa fórmula? A gente tem então a mesma coisa que nós tínhamos antes, só que nós temos essa parte aqui é nova. Primeira coisa, nós vamos subtrair. Nós temos um desvio. No nosso caso, como eu comentei, só importa a parte do desvio que é para baixo. Então, por isso, eu vou considerar, mesmo com esse desvio e uma certa folga, eu cumpro com as restrições, tá? Então, eu vou me importar com o mínimo que tem que ter. Se aqui fosse uma restrição de menor ou igual, aí sim você teria que ter aqui um sinal de maior, para que o seu produto final não tivesse mais do que você tem como máximo. Então, por exemplo, uma substância que em excesso faria mal para os porcos, por exemplo. Então, a gente tem aqui algo que a gente subtrai. Bom, nós temos aqui esse valor de 1,655. Isso aqui é o seguinte, porque no problema, ele quer que 95% dos casos essa restrição seja cumprida com esse desvio. Isso daqui você pega de uma tabela. Qualquer livro de estatística vai ter essa informação, porque isso aqui é uma distribuição normal. Então, quando você quer atingir 95%, você tem esse valor daqui. Então, até aí não tem nada de diferente. E depois nós temos aqui uma fórmula. Como funciona essa fórmula? Ela é a variância vezes o peso ao quadrado a somatória das variâncias com o peso ao quadrado dos itens que você tem. Então, observe que nós temos aqui o nosso primeiro item, que é do insumo 1. Nós temos C12 é o desvio, que no caso é a nossa variância, vezes o peso ao quadrado. Mais a nossa variância vezes o peso ao quadrado do item 2, do item 3, a mesma coisa, e por fim do item 4. E tudo isso elevado a 0,5. Algo elevado a 0,5 é a mesma coisa da raiz quadrada disso aqui, tá? A variância é o desvio padrão
ao quadrado. Então, provavelmente, se você for ver algum livro, você vai encontrar essa fórmula com o desvio padrão ao quadrado vezes o peso ao quadrado. Mas como a variância é o desvio padrão ao quadrado, fica só a variância. A gente substituiu o desvio padrão ao quadrado pela variância, que é a mesma coisa. E aí, então agora nós temos aqui essa nova função. Vamos solucionar então. Ele solucionou e encontrou aqui uma solução ótima agora que traz um custo de 52,26. Nesse cenário, ele vai colocar 63,4% do insumo 1, não vai utilizar o 2, 31,3% do insumo 3 e 5,3% do insumo número 4. Com isso, ele vai atingir aqui exatamente quanto ele precisa do nutriente D. Então é bem interessante isso daqui. Só que acontece uma coisa, observe, eu vou vir aqui no status do nosso modelo e agora ele é um modelo não linear. Por que ele é um modelo não linear? Porque aqui nós estamos pegando peso e elevando ao quadrado. Além de botar ao quadrado, a gente ainda faz a raiz dele depois. Então, quando a gente faz isso, ele não é da primeira ordem, mas ele passa a ser da segunda ordem e nosso modelo passa a ser linear. Mas como vocês observaram aqui, mesmo sendo um modelo não linear, como ele é um modelo pequeno, ele solucionou tão rápido quanto nós solucionaríamos um modelo linear. Você talvez tenha problemas, no caso demore muito para resolver, quando você tiver modelos que sejam muito grandes. Então, ao invés de ter, por exemplo, 4 insumos, você tivesse 100, 1000 opções de insumos. E ao invés de 4 nutrientes, você tivesse 20, 50, 100 nutrientes, com média e desvio ou variância. E aí sim, nesses casos, o seu modelo provavelmente demoraria um pouquinho mais para solucionar. Mas nesse caso, nós vimos que foi bem rápido. Chegamos no nosso objetivo com um custo mínimo. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te vejo em breve. Abraços e até mais. Tchau, tchau.